A Vida Além da Sepultura, capítulo 32. Vamos a uma pergunta a Atanagildo. Quando Jesus nos visitou aqui na Terra, quando ele teve visível a nós, recomendou a necessidade de renunciarmos ao mundo das formas, quando afirmou: o meu reino não é deste mundo. Por isso ficamos confusos quando os espíritos dizem que nos planos de elevação espiritual, como a esfera astral em que habitais, ainda se cultua o prosaísmo dos costumes e formas terrenas. Qual o motivo dessa contradição? Vai explicar Atanagildo. Resposta. Não há contradição alguma. É que falta ao homem crescimento espiritual para que possa se libertar completamente das formas tradicionais do mundo subangélico. Esse aspecto terreno do nosso mundo a que vos referis é ainda resultante das necessidades psicológicas de nossas almas, pois as formas de que falais vão desaparecendo gradativamente à medida que também ascensionamos para regiões superiores. Veja que Atanagildo ainda não é um espírito de elevação assim muito grande. Ele é um espírito que ainda está muito próximo da gente aqui, do que a gente é aqui. Claro que ele já está bem mais evoluído, já cresceu bastante. Bom, é por isso que em nossa metrópole astral, embora ela tenha alguma semelhança com a paisagem terrena, já lidamos com coisas mais elevadas e que, em sua transitoriedade, nos preparam para as regiões de exclusiva abstração mental, isto é, na esfera que os calculistas do vosso mundo denominam de plano do mental abstrato. Na verdade, a teoria hindu sobre os corpos astrais fala do próximo corpo ao corpo que ele está, que é o corpo astral, é o mental inferior. Nós temos 7 corpos, né? Já falei em outras postagens sobre isso. Quem pesquisar meu perfil no TikTok, até aqui no YouTube, vai encontrar. Essa libertação do mundo de formas a que se referiu Jesus não se entende como o mundo que habitais, mas convosco mesmo. Aí ele faz uma pergunta, um questionamento, né? De que modo podereis alcançar as esferas de espíritos puros, onde pensar é viver, se ainda partis da Terra para cá, fortemente escravizados às vossas próprias criações materiais? Esse é um questionamento dele mesmo, para com o espírito que está perguntando a ele. Bom, normalmente, aí no vosso mundo, na verdade não é o espírito, ou foi o médium, ou o próprio Ramatiz fez esse questionamento para que ele respondesse dessa forma. Normalmente, aí no vosso mundo, aqui no planeta Terra, né, quando o cortejo fúnebre conduz o defunto para o cemitério, seu espírito ainda se encontra terrivelmente embaraçado nos fios da teia que teceu e em que se prendeu, qual a mosca invigilante. Através do seu exagerado sentimentalismo, ainda está preso vigorosamente à parentela consanguínea, saudoso dos amigos leais e desencantado com os seus detratores. Em sua mente angustiada, desenha-se a figura do lar que havia composto e que tem de abandonar obrigatoriamente, onde se destacam as poltronas macias, os seus livros encadernados ao gosto pessoal, os seus trajes de padrões simpáticos, o jardim com as suas flores prediletas, o automóvel da marca e da linha preferida, o cachimbo de espuma importado, o caniço tradicional da pesca moderna, ou a trempe elétrica em que fazia o churrasco epicurístico. Tudo lembra um panorama amigo, dócil e servil,
que era um entretenimento tão agradável ao desencarnado. Ele ainda estremece a lembrança da custosa vivenda que edificara para descansar na velhice, do panorama da cidade natal, com os rostos conhecidos e lisonjeiros, os ambientes de prosa noturna, o riso farto e as mulheres gentis. Não havia se preparado para esse outro mundo, que lhe parecia inexistente, fantasmagórico ou ingênuo. A forma ainda era o seu reino, a sua glória e o seu motivo de ser. Então agora vai falar sobre o sentido da vista no além. Né? Pergunta: dos nossos 5 sentidos, qual que impera no plano em que viveis? Responde Atanagildo. No mundo astral, modificam-se todas as medidas e terminologias terrestres. Não podemos, por exemplo, avaliar as distâncias pelo método que empregais na Terra, pois não temos qualquer apoio geográfico em que nos basearmos. Visto vivermos em outras dimensões que estão submetidas a uma ação energética inalcançável pelos mais altos padrões vibratórios do mundo físico. Quer dizer, deixa ele terminar que eu vou completar. A nossa atuação se exerce diretamente no mundo interno, na causa que compõe as coisas e formas conhecidas no mundo terreno. Guardamos a impressão de que fomos transportados para dentro do próprio mundo físico em que vivíamos. Nós operamos na energia livre, nessa mesma energia que desce vibratoriamente e se transforma em matéria, ou seja, energia condensada, como a denominam os cientistas modernos aqui na Terra. O nosso ambiente é interpenetrado por um elemento superdinâmico tão acentuado que escapa a qualquer focalização dos 5 sentidos físicos. Estamos muito além da mais alta vibração do mundo material, assim como a luz que não pode ser agarrada pelas vossas mãos, o sol, que não pode ser engarrafado, e o raio-x, que atravessam os tecidos e até paredes espessas. Primeiro, a visão do espírito no mundo astral, ele se apresenta até, né, com um corpo físico bem parecido com o que temos na última reencarnação, mas a visão do espírito ela é de 360 graus. Eu sei que é difícil de perceber, de entender isso aqui agora, quando a gente está nesse mundo, mas é assim que os espíritos veem. Por exemplo, eu posso estar aqui, vamos dizer, o espírito pode estar aqui, como eu estou, mas enxergar o planeta Terra todinho, 360 graus. Né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa que eu ia falar aqui. Mas vamos na próxima pergunta. Próxima pergunta. Valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre? Bom, agora eu lembrei do que eu ia falar. Quem já viu aí alguma coisa de um filme da Marvel, né? Dá bem uma ideia, porque essas pessoas que construíram esse filme, eles já têm uma ideia do que é Eles em sonho foram lá, captaram essas ideias, porque nós vivemos num mundo multidimensional. Por exemplo, se você já viu o filme da Marvel, o camarada lá, ele faz um movimento da cabeça assim, ele passa de um mundo para outro, de uma dimensão para outra. Ele enxerga outra dimensão, volta. Então, na verdade,
o mundo espiritual mais próximo da gente aqui, é esse mundo que ele está vivendo lá. O corpo físico morreu, o espírito foi para lá. Não é todo mundo que vai para lá, tem que ter já, né? Cada plano desse depende do grau de evolução moral, intelectual e moral do espírito. Então é mais ou menos assim. Então ele fala no energia livre, operar no estado de energia livre. Né? Vou até refazer a pergunta aqui para vocês continuarem pegando no assunto. Bom, pergunta. Valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter poderes espirituais de operar na energia livre? Resposta de Atanagil. A principal faculdade propulsora da nossa vida astral é o poder mental. Quando podemos aliá-lo a um sentimento crístico, bem desenvolvido, descortinamos então os mais deslumbrantes panoramas para as nossas almas e encantamo-nos com os trabalhos criadores que podemos realizar. Na verdade, a gente vive aqui envolto a tantas dificuldades, moral, física, que nós temos dificuldade de nos tornarmos assim uma criatura melhor, mais vigilante dos nossos pensamentos e começar a nos preparar para ir para um mundo melhor, né? Mas vamos lá. A vontade disciplinada se nos torna o mais poderoso instrumento que usamos como um prolongamento vivo dos nossos sentidos astrais, podendo penetrar cada vez mais nos mistérios de nossa origem e destino, principalmente quando nos encontramos em ambientes tão gratos como seja o da metrópole do Grande Coração, que é onde Atanagildo está. A nossa maior ou menor capacidade de visão depende fundamentalmente da maior ou menor extensão de poder de nossa própria vontade. Por isso, nem todos os espíritos de nossa moradia conseguem obter a mesma visão das coisas e dos seres. Muitas vezes, quando somos agraciados com a presença de notáveis visitantes, provindos de planos mais elevados, certa parte dos nossos companheiros recém-chegados da Terra não consegue vê-los a contento, por não poderem se situar na mesma faixa vibratória elevada. A capacidade de poder mental, do domínio da mente, da elevação dos sentimentos, já modifica até a visão no plano astral que ele está. O mesmo fenômeno ocorre também nas zonas inferiores, quando descemos a elas para socorrer os espíritos sofredores. Nem todos eles conseguem nos observar, embora afirmem que nos sentem a presença no momento em que os auxiliamos. Agora mesmo, hoje mesmo, eu estava com dificuldade para voltar a gravar, eu tive um pouquinho adoentado, mas me veio em mente uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, já desencarnou há muito tempo, já, acho que mais de 20 anos, ou mais ou menos isso. Uma amiga minha, uma pessoa muito querida. E eu senti a presença dela aqui. Com certeza ela deve estar por aqui me ajudando, porque ainda estou meio debilitado, mas vamos em frente.